dia. Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. É um momento de pararmos agora, né? Para voltarmos toda a nossa atenção ao nosso Deus. Momento em que vamos louvá-lo cantando e já agradecendo ao Senhor por esse lugar. Esse lugar aqui também faz parte da nossa história, da história de todas as igrejas, né? Quantos jovens que hoje são velhos lá da igreja que viveram aqui momentos muito bons, né, de retiros. Quantos adultos que já até partiram e andaram por aqui. Então esse ambiente é um ambiente que se identifica muito com todas as nossas igrejas. E eu particularmente fico muito feliz, realmente muito feliz de ver que está sendo reconstruído, né? Isso é maravilhoso. E a alegria de poder voltar aqui. Isso é um ambiente que a gente se acostumou a ver desde a infância e é muito bom estar aqui. Irmãos, nós estamos aqui e hoje em comemoração, agradecendo ao Senhor por todo esse tempo em que a igreja do Senhor, a igreja local de Cruz existe, né? E tudo isso é possível por causa da graça do nosso Deus. O apóstolo Paulo, quando pediu para ser tirado dele o espinho na carne, algo que o incomodava demais, que o feria, o Senhor disse a ele, deu uma resposta negativa, mas muito satisfatória, que foi: a minha graça te basta. Então a graça do Senhor, ela nos basta. A graça do Senhor foi o suficiente, foi o que nos possibilitou a chegar até aqui. Vamos cantar o coro. Ele diz: é bastante para mim a tua graça. Mas cante mesmo pensando nestas palavras, cante mesmo entendendo que o que nós precisamos aqui é da graça do nosso Senhor. 163, se alguém tem o cantorzinho do coro. É bastante para mim a tua graça. Da antiguidade, né? Os mais velhos ali. E eu gostaria de cantar, por exemplo, o cântico número 51, o coro de número 51. Eu não sei se é bem conhecido dos irmãos, mas cada dia com Cristo. Isso reflete muito a nossa caminhada, né? O nosso andar. Você sabe que a vida cristã, ela é comparada com um caminho, né?
Então nós temos um caminhar e é a cada dia com Cristo, eu sinto paz no coração. Número 51. Cada dia com Cristo, eu tenho paz no coração. Cada dia com Cristo, Ele dá consolação. Cristo salva e guarda, e para Ele eu viverei. Cada dia com Cristo, mais e mais feliz serei. Cada dia sou feliz andando com Jesus. Um pouquinho à frente, 53. Cada dia sou feliz andando com Jesus. Cada dia sou feliz, pois Ele me conduz. Cuidará de mim, eu sei. Jesus meu Deus. Cada dia sou feliz andando com Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por tua graça, porque nós podemos ter esse caminhar ao lado do Senhor, seguindo os teus passos, e então podemos ser felizes, podemos gozar da paz de Cristo e caminhar ao lado do nosso Mestre, seguindo os seus passos. Agradecemos por este momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós sabemos que durante toda a trajetória de uma igreja há momentos alegres, como esse, né? Há momentos de intensa felicidade e há momentos também de pesares, né? Há sempre altos e baixos nessa caminhada cristã. A graça do Senhor tem sido abundante na nossa vida, mas e tem nos feito sobressair destes momentos de dificuldades, né? São tantos momentos, para viver também momentos maravilhosos como este. Vamos cantar o coro de número 79, porque ele fala desse assunto. Ele diz que há momentos em que não tem nem palavras, né, para descrever. Palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus, o sangue de Jesus, né? O gesto de Jesus na cruz, ele demonstrou amor. O amor de Deus, acima de tudo, nos consola, né? Nos guia, nos guarda. O número é 79. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstrou amor por nós.
54, temos por lutas passadas. Então dá pra gente cantar. Tem alguns que conhecem, outros que conhecem mais ou menos. Então vamos ajudar aqui, né? 454, o cantor cristão. Temos por lutas passado. Lembrando do Salmo 126, que foi lido ontem, né? Um salmo maravilhoso que trata deste assunto, né? Eram pessoas que possivelmente estavam voltando do exílio e passaram por tantas lutas, e grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? O que o Salmo diz, no final ele diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Nós podemos olhar aqui em volta e ver quantos frutos tem aqui que foram semeados com lágrimas, né? E ao longo dessa trajetória toda da igreja, muitos frutos que foram semeados até com lágrimas temos colhido, graças a Ele por isso. Então temos por lutas passadas. Temos por lutas passadas, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando sua mão vida de paz, esperança, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos irmãos cantar, nosso Senhor louvar e exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem nele esquecido e da palavra real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem par, sim, todo bem está quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos irmãos cantar, nosso Senhor louvar e exaltar. Muito bem, para finalizar aqui, antes de chamar a equipe do louvor, nós vamos cantar o coro Alto Preço, o 153, cantor de coros, para nos lembrar de quão alto foi o preço que o Senhor Jesus pagou para que nós pudéssemos estar aqui hoje, né, reunidos como irmãos. É muito bom poder pensar nisso, né? O Senhor Jesus Cristo, quando instituiu a ceia, Ele quis que nós lembrássemos do sacrifício que Ele fez, que nos possibilita estarmos juntos, caminharmos juntos, e possibilita a Igreja Bíblica de Cruz estar completando hoje 50 anos, firme nos fundamentos da fé, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando
aos irmãos da equipe dos cânticos chegar aqui. Irmãos, essas canções são as canções que nós temos cantado na conferência, né? Uma delas, Tua Graça é Mais, é a música tema. Então, eu sei que vocês talvez só ouviram a primeira vez ontem, mas vocês têm a oportunidade de agora aprender um pouco mais e cantar junto com a gente, se você já pegou bem a música, tá bom? E não é especial, né? Pra gente cantar junto. Tão grande amor que
Abençoar nossas vidas hoje, trazendo o estudo da Palavra de Deus, que nós possamos prestar atenção e aproveitar bem esse tempo, concentrar os nossos ouvidos e a nossa mente naquilo que vai ser explanado aqui da Palavra do Senhor. Pastor Hélio. Bom dia, irmãos. Bom dia. Muito obrigado, pastor Maestre, por ter feito esse convite de podermos participar desse momento bem significativo na vida da igreja.
Alguns de vocês eu conheço já há algum tempo e outros não. A igreja está sempre numa dinâmica em que, graças a Deus, há sempre novas pessoas chegando, novas pessoas conhecendo ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Hoje pela manhã nós não será uma exposição de um texto, se Deus quiser, será assim hoje à noite, mas gostaria de, considerando alguns textos da Palavra de Deus, nesta manhã falar para os irmãos sobre a vitalidade da igreja. Inclusive, em parte é isso que se celebra aqui, nesse dia, sobre a vitalidade da igreja. O fato de que esta igreja local, a Igreja Bíblica de Cruz, com a graça de Deus, tem continuado desde a sua fundação e hoje completando 50 anos. Mas antes vamos nos dirigir ao Senhor em oração, então irmos para o nosso tempo aqui diante da palavra do Senhor. Oremos. Ó nosso Altíssimo Senhor Deus, como cantamos aqui, Deus cheio de graça, de misericórdia e de amor eternos. O Senhor tem dispensado, a Deus, tudo isso sobre nós, sem que nós mereçamos, Pai. Da nossa parte, sim, é isso que nós temos que fazer, entoar cânticos a Ti, adorar o Senhor, sempre com gratidão em nosso coração, louvando ao Senhor, louvando a quem o Senhor é, porque nós não merecemos sermos os Teus filhos, sermos os Teus servos, como disse o apóstolo João, veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E é isso que nós somos, ó Deus, Teus filhos. Meu Pai, nesse momento, nós queremos rogar que o Teu Espírito Santo, que tem o poder, a capacidade, a sabedoria de manusear a Tua Palavra, que Ele nesse instante, ó Deus, venha trabalhar em nossos corações, ministre a Tua Palavra aos nossos corações. Que esse tempo, ó Deus, seja do Teu Espírito e da Tua Palavra para a glória do Senhor e para a nossa edificação, em nome de Cristo. Amém. Então, como eu disse, o tema que eu gostaria de trabalhar aqui com os irmãos nessa manhã é sobre a vitalidade da igreja. Eu gostaria de iniciar com essa pergunta para nós considerarmos e talvez poderiam surgir respostas diferentes. Qual é a única coisa que precisamos para criar e fazer crescer uma igreja? Qual é a única coisa que precisamos para criar e fazer crescer uma igreja? Algo que não poderíamos abrir mão de jeito nenhum. Tantas outras coisas que acabam acontecendo na vida da igreja poderia ser deixado de lado e ainda assim a igreja ela iria surgir. Uma igreja local iria surgir e ainda assim a igreja iria crescer. Qual seria uma única coisa? O que é que faz uma igreja local ser espiritualmente saudável? O que faz uma igreja local ser espiritualmente saudável? E é bom, ao pensarmos nessa pergunta, não nos enganarmos ou não vir à nossa mente de que uma igreja espiritualmente saudável é uma igreja com um número grande de pessoas. Não é que um número grande seja algo negativo, pelo contrário, mas nem sempre um número grande de pessoas na igreja local reflete que ali haja um ambiente, tenha um ambiente saudável, que a igreja esteja espiritualmente bem. O que faz uma igreja local ser espiritualmente saudável? Uma igreja espiritualmente saudável é uma igreja que é o que ela deveria ser. E quem é que vai dizer isso para nós? Como uma igreja deveria ser? Como é que a igreja chega a ser o que ela deveria ser? Eu gostaria de trazer aqui 3 afirmações sobre a vitalidade da igreja. 3 afirmações sobre a vitalidade da igreja. Preste bastante atenção nelas. A primeira é a vitalidade da igreja. Escute bem. A vitalidade da igreja depende da palavra. A vitalidade da igreja depende da palavra. Alguém disse o seguinte: a palavra, operando por intermédio do Espírito Santo, é o principal instrumento que Deus usa
para promover o crescimento da igreja. A palavra, operando por meio do Espírito Santo, a palavra sendo ministrada pelo Espírito Santo, e a Bíblia de forma apropriada, Paulo de forma apropriada diz que as Escrituras, que a Bíblia é a espada do Espírito. Esta palavra sendo operada pelo Espírito Santo é o principal instrumento que Deus usa para promover o crescimento da igreja. E quando nós afirmamos isso, nós não estamos sendo exagerados em dizer isso, dizer que as Escrituras, que a palavra de Deus é o principal instrumento usado pelo Espírito para a edificação da igreja. E eu diria aqui, tanto para o início da igreja, o início de uma igreja local, como para a continuação saudável, para o crescimento dessa igreja. Nós não estamos exagerando quando afirmamos que é a palavra de Deus. Por quê? Escute bem, a palavra de Deus, irmãos, é na verdade a força mais poderosa do universo. A palavra de Deus é a força mais poderosa do universo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: Pois pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, e essas informações nós encontramos lá em Gênesis capítulo 1, quando, por exemplo, o texto relata: Deus disse, ou o Senhor disse, haja luz. Ele apenas falou, ele apenas pronunciou palavras e houve luz. Ele apenas falou e as coisas vieram à existência, mostrando assim o quão poderosa é a palavra de Deus. O universo inteiro veio à existência pela palavra de Deus. E quando nós pensamos aqui na palavra de Deus, no caso lá no início, em Gênesis, falando desse evento em que Deus falou, aquele evento, no momento que Deus fala, não é muito diferente, as palavras de Deus faladas não é diferente, a importância, o poder, não é diferente das suas palavras escritas aqui. Pelo contrário, a Bíblia mostra que elas, ambas são a palavra de Deus, quer seja o evento que Deus falou, como o que está registrado aqui nas Escrituras. É a palavra de Deus com igual importância e igual poder. Então nós observamos aí que o universo veio à existência pela palavra poderosa de Deus, mas no capítulo 1, versículo 3, também de Hebreus, diz o seguinte: Hebreus 1 e 3. Ele, falando de Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ouça, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus tanto trouxe à existência o universo por sua palavra, como ele continua a sustentar a sua criação também por meio da sua palavra. A palavra de Deus é a força mais poderosa do universo. A palavra de Deus trouxe o universo à existência e a palavra de Deus continua sustentando esse universo. As coisas ainda continuam do jeito que estão, funcionando como Deus quer, também por intermédio da palavra de Deus. E isso acontece também acerca da igreja de Jesus Cristo. Deus cria a igreja, Deus dá surgimento à igreja por meio da sua palavra. Abra sua Bíblia aí no capítulo 1 de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Nós sabemos que a igreja é composta por pessoas que foram regeneradas, aquelas pessoas que confiaram em Cristo como seu Salvador, essas pessoas que assumiram o compromisso de seguir Jesus. Essas pessoas é que fazem parte da igreja. Como é que essas pessoas adentram aí a igreja?
1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz: pois fostes regenerados ou nascidos de novo, ou gerados de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus. Pessoas são regeneradas, são nascidas de novo por meio da palavra de Deus. Quando Jesus disse lá para Nicodemos: importa-vos nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Parte desse processo do novo nascimento acontece por meio da palavra de Deus. Lá em Romanos também diz que a fé vem pela pregação. Então a palavra de Deus, ela está presente no novo nascimento. Deus, ele traz a igreja à existência por meio da sua palavra. Então, de novo a pergunta: qual é a única coisa que precisamos para criar e fazer crescer uma igreja? Um prédio? Temos um prédio grande, bem ornamentado. É isso que vai fazer a igreja? Nós vamos aumentar o nosso prédio para que a igreja cresça, para que mais pessoas venham para a igreja. É isso que vai fazer a igreja crescer? Será que o que vai fazer a igreja crescer é um programa, eventos, evento em tal época, em outra época? Estou citando isso como exemplo, não que sou contra que a igreja aumente um prédio onde se congrega, não que a igreja não tenha eventos, campanhas, projetos, mas não são estas coisas que vão fazer a igreja crescer, pelo menos não de forma saudável. Essas coisas podem fazer parte da vida da igreja, mas não com a ideia de que são estas coisas que sustentam a vitalidade da igreja. Qual é a única coisa que precisamos para criar e fazer crescer uma igreja? A resposta é simples: a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, operando por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo ministrando a sua palavra a nós. Então, para isso, alguém precisa abrir as Escrituras, ler as Escrituras e explicar para que outros entendam. Como isso que nós estamos fazendo agora. E de forma mais exata, vamos fazer hoje à noite, e como já estive acompanhando em um outro culto, como o pastor Maestro faz, abre um texto, explica aquele texto, para que vocês possam entender. E quando isso acontece, quando alguém que está comprometido com a Bíblia abre a palavra de Deus, explica e alguém entende, alguém ouve, o Espírito Santo vai trabalhar no coração desses ouvintes. O Espírito Santo vai fazer com que essas pessoas que ouvem creiam na palavra, e isso vai resultar em uma vida transformada, em um comportamento transformado, em uma conduta transformada. Lá em Atos, capítulo 16, versículo 14, diz: o Senhor lhe abriu o coração, falando de Lídia, a vendedora de púrpura. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Paulo estava ensinando a palavra de Deus, e enquanto ele fazia isso, o Espírito Santo veio, Deus, por meio do Espírito Santo, veio e agiu na mente de Lídia, abriu o entendimento dela para que ela pudesse compreender o que Paulo estava explicando. E ela deu a devida importância a isso, e com isso vieram também as transformações. A vida das pessoas, elas vão ser transformadas, vai se notar mudanças a partir do momento em que elas são expostas à palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai gerar o crescimento saudável, o crescimento espiritual. Essas pessoas, quando eu digo essas pessoas, pensando em vocês, vão agir diferente no trabalho, vão agir diferente em casa. Você agir de uma certa maneira antes de conhecer a palavra de Deus, antes de estar aprendendo verdades da palavra de Deus. Mas agora, à medida que você vai aprendendo mais e mais da palavra de Deus, pelo que você lê, pelo que você ouve na sua igreja,
você começa a agir diferente no trabalho, começa a agir diferente em casa. E uma diferença que as pessoas vão notar. E isso é fruto, essa mudança é fruto da palavra de Deus. Porque ela tem esse poder de criar em nós ações diferentes. A palavra de Deus é espiritual e produz vida espiritual, cria em nós ações espirituais. Vamos ler aqui as palavras de Jesus em João 17 e 17. João 17, versículo, talvez, que muitos saibam, memorizado. Isso aqui é uma oração do Senhor Jesus Cristo, uma petição que Ele faz a Deus Pai. E por ser uma petição que Ele faz ao Pai, eu creio que o Pai vai sim atender essa petição de Jesus. Então Ele orando em favor dos seus discípulos, não somente aqueles que estavam ali com eles, mas em favor dos outros que viriam crer ainda, isso inclui nós também. Ele diz: santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. E aqui essa santificação envolve esse processo de mudança em que nós, a dia vamos nos afastando mais do pecado e nos aproximando mais de Deus, nos dedicando mais a Deus, deixando de ser menos caracterizado por uma vida pecaminosa e nos tornando mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, mais identificados com a piedade, com a santidade. E olha a segunda parte dessa petição: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santificação na nossa vida irá acontecer por meio de quê? Da verdade, da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos sustentar também. Essa força mais poderosa do universo é que cria a vida espiritual em nós e sustenta essa vida espiritual. Então, de novo, qual é a única coisa que precisamos para criar e fazer crescer uma igreja? A resposta é simples. E nós temos um exemplo disso nas Escrituras. Enquanto Marta agitava-se de um lado para o outro, como diz o texto bíblico, ocupada em muitos serviços, erro, vou colocar aqui entre aspas em relação a Marta, que muitos de nós cometemos, de estarmos ocupados demais com tantas coisas que em si não são pecaminosas, ocupação com coisas que em si não são erradas, mas que por nos dedicarmos demais a tantas atividades, deixamos de lado algo que é mais importante. Então Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. E aí nós temos o outro exemplo de Maria, que diz: esta quedava-se aos pés do Senhor. Fazendo o quê? A ouvir-lhe os ensinamentos, a ouvir-lhe as palavras de Jesus. E o que Jesus disse é muito importante, que deve chamar a nossa atenção. Ele disse para Marta: pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria escolheu a boa parte. Em estarmos muito ocupados em muitas atividades, deixamos de lado muitas vezes a boa parte, a melhor parte, que é estar a ouvir os ensinamentos do Senhor por meio da sua palavra. E você que conhece a sua vida e sabe que tem estado ocupado demais, usa até isso como argumento: eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, porque tem isso e tem aquilo outro, eu preciso me acordar muito cedo, porque já tenho que fazer isso, já tenho que fazer aquilo. E aí você vai deixando de lado obrigações espirituais, porque tem ocupação demais. E você que faz isso, você sabe que você começa já a ter um comportamento diferente por lado negativo, por não estar em comunhão com Deus, até de se sentir menos alegre, de às vezes nem ter vontade,
de ir para o culto e talvez vai por obrigação, porque o pessoal sabe que você é crente, e começa a tratar com um pouco de indelicadeza as pessoas de casa, coisas que são resultado de falta da Bíblia na sua vida. E você, às vezes, não se dá conta. Escolha a boa parte. E isso que acontece na sua vida em particular vai ser refletido também na comunidade, na igreja. Aquilo que é necessário para o seu crescimento espiritual, a palavra. É verdade também acerca da igreja como um todo. É o que é necessário à vida da igreja. A vitalidade da igreja depende da palavra. Essa foi a nossa primeira afirmação. A segunda afirmação sobre esse tema, a vitalidade da igreja, que vem como resultado, essa segunda afirmação é um resultado dessa primeira afirmação. Primeira afirmação, a vitalidade da igreja depende da palavra. A segunda afirmação é a vitalidade da igreja começa no púlpito. A vitalidade da igreja começa no púlpito. Deixe-me citar o que outra pessoa disse acerca dessa verdade. A sólida pregação bíblica é absolutamente essencial à saúde e à vitalidade da igreja. Escute bem isso. A sólida pregação, a pregação firme, a pregação comprometida, a pregação bíblica, a sólida pregação bíblica é absolutamente essencial, é indispensável à saúde e à vitalidade da igreja. Isso é muito importante, irmãos. Eu quero que você perceba a seriedade disso, porque em nossas igrejas, eu acredito que no meio de vocês também, há pessoas que não acham importante a pregação da palavra. Há pessoas que não acham tão importante que em um certo momento do culto se coloca aqui uma pessoa com a Bíblia para passar uma hora fazendo uma pregação. Infelizmente, pessoas em nossas igrejas têm isso em suas mentes. Não é importante. E que preferiam que fosse tirado esse momento da pregação e fossem colocadas outras coisas para preencher esse espaço, porque a pregação não é o mais importante. Mas se a vitalidade da igreja depende da palavra, então esse momento em que nós nos colocamos diante da palavra de Deus, o pregador pregando e os irmãos ouvindo, esse momento ele é absolutamente indispensável para que a igreja vá bem. Nós vimos que por meio da palavra, Deus ele cria e sustenta a igreja. E a Bíblia afirma que a pregação é o meio primário, o meio principal que Deus escolheu para salvar aqueles que creem. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 1, e preste atenção no que diz esse versículo 21. 1 Coríntios 1, 21. Diz assim: visto como, 1 Coríntios 1, 21, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. E essas palavras estão sendo ditas a um povo que vive num contexto em que há um certo amor pela sabedoria, pela filosofia, há uma busca, na época havia uma busca enorme por tentar se definir o que é a verdade, qual é a verdade. Havia uma disputa para saber qual grupo era mais sábio. Mas aqui diz que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus, ou seja, foi do agrado de Deus, Deus assim determinou salvar os que creem pela loucura da pregação.
Deus ele poderia ter planejado um outro meio para salvar pessoas. Mas ele decidiu que o meio que alguém seria salvo seria confiando em Cristo como seu Salvador. E foi ele que determinou que o meio para que alguém chegasse a esse ponto de confiar em Cristo como Salvador fosse que pessoas pregassem, proclamassem essa verdade. Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para pagar o preço dos seus pecados, levar sobre si a condenação dos seus pecados. Pessoas pregando a palavra de Deus, esse foi o meio que Deus determinou para que pessoas fossem salvas. E esse meio aos olhos do mundo, embora seja loucura, que o Filho de Deus tivesse morrido, e parecesse meio que louco também que alguém chegasse para pregar essa mensagem, mas foi assim que Deus determinou, que Ele iria salvar pessoas por meio da pregação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Formado pela palavra de Deus, e essas informações nós encontramos lá em Gênesis capítulo 1, quando, por exemplo, o texto relata, Deus disse, ou o Senhor disse, haja luz. Ele apenas falou, ele apenas pronunciou palavras e houve luz. Ele apenas falou e as coisas vieram à existência, mostrando assim o quão poderosa é a palavra de Deus. O universo inteiro veio à existência pela palavra de Deus. E quando nós pensamos aqui na palavra de Deus, no caso lá no início, em Gênesis, falando desse evento em que Deus falou, aquele evento, no momento que Deus fala, não é muito diferente, as palavras de Deus faladas não é diferente, a importância, o poder, não é diferente das suas palavras escritas aqui. Pelo contrário, a Bíblia mostra que elas ambas são a palavra de Deus, quer seja o evento que Deus falou, como o que está registrado aqui nas Escrituras. É a palavra de Deus com igual importância e igual poder. Então nós observamos aí que o universo veio à existência pela palavra poderosa de Deus, mas no capítulo 1, versículo 3, também de Hebreus, diz o seguinte, Hebreus 1 e 3. Ele, falando de Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ouça, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus tanto trouxe à existência o universo por sua palavra, como Ele continua a sustentar a sua criação também por meio da sua palavra. A palavra de Deus é a força mais poderosa do universo. A palavra de Deus trouxe o universo à existência e a palavra de Deus continua sustentando esse universo. As coisas ainda continuam do jeito que estão, funcionando como Deus quer, também por intermédio da palavra de Deus. E isso acontece também acerca da igreja de Jesus Cristo. Deus cria a igreja, Deus dá surgimento à igreja por meio da sua palavra. Abra sua Bíblia aí no capítulo 1 de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Nós sabemos que a igreja é composta por pessoas que foram regeneradas, aquelas pessoas que confiaram em Cristo como seu Salvador, essas pessoas que assumiram o compromisso de seguir Jesus, essas pessoas é que fazem parte da igreja. Como é que essas pessoas adentram aí a igreja? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 diz, pois fostes regenerados ou nascidos de novo, ou gerados de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus. Pessoas são regeneradas, são nascidas de novo, por meio da palavra de Deus. Quando Jesus disse lá para Nicodemos, importa-vos nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Parte desse processo do novo nascimento acontece por meio da palavra de Deus.
Lá em Romanos também diz que a fé vem pela pregação. Então a palavra de Deus, ela está presente no novo nascimento. Deus, ele traz a igreja à existência por meio da sua palavra. Então, de novo a pergunta: qual é a única coisa que precisamos para criar e fazer crescer uma igreja? Um prédio? Temos um prédio grande, bem ornamentado. É isso que vai fazer a igreja? Nós vamos aumentar o nosso prédio para que a igreja cresça, para que mais pessoas venham para a igreja. É isso que vai fazer a igreja crescer? Será que o que vai fazer a igreja crescer é um programa, eventos, evento em tal época, em outra época? Estou citando isso como exemplo, não que sou contra que a igreja aumente um prédio onde se congrega, não que a igreja não tenha eventos, campanhas, projetos, mas não são estas coisas que vão fazer a igreja crescer, pelo menos não de forma saudável. Essas coisas podem fazer parte da vida da igreja, mas não com a ideia de que são estas coisas que sustentam a vitalidade da igreja. Qual é a única coisa que precisamos para criar e fazer crescer uma igreja? A resposta é simples: a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, operando por meio do Espírito Santo. Espírito Santo ministrando a sua palavra a nós. Então, para isso, alguém precisa abrir as Escrituras, ler as Escrituras e explicar para que outros entendam. Como isso que nós estamos fazendo agora. E de forma mais exata, vamos fazer hoje à noite, e como já estive acompanhando em um outro culto, como o pastor Maesley faz, abre um texto, explica aquele texto, para que vocês possam entender. E quando isso acontece, quando alguém que está comprometido com a Bíblia abre a palavra de Deus, explica e alguém entende, alguém ouve, o Espírito Santo vai trabalhar no coração desses ouvintes. O Espírito Santo vai fazer com que essas pessoas que ouvem creiam na palavra, e isso vai resultar em uma vida transformada, em um comportamento transformado, em uma conduta transformada. Lá em Atos, capítulo 16, versículo 14, diz: o Senhor lhe abriu o coração, falando de Lídia, a vendedora de púrpura. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Paulo estava ensinando a palavra de Deus, e enquanto ele fazia isso, o Espírito Santo veio, Deus, por meio do Espírito Santo, veio e agiu na mente de Lídia, abriu o entendimento dela para que ela pudesse compreender o que Paulo estava explicando. E ela deu a devida importância a isso, e com isso vieram também as transformações. A vida das pessoas, elas vão ser transformadas, vai se notar mudanças a partir do momento em que elas são expostas à palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai gerar o crescimento saudável, o crescimento espiritual. Essas pessoas, quando eu digo essas pessoas, pensando em vocês, vão agir diferente no trabalho, vão agir diferente em casa. Você agir de uma certa maneira antes de conhecer a palavra de Deus, antes de estar aprendendo verdades da palavra de Deus. Mas agora, à medida que você vai aprendendo mais e mais da palavra de Deus, pelo que você lê, pelo que você ouve na sua igreja, você começa a agir diferente no trabalho, começa a agir diferente em casa. E uma diferença que as pessoas vão notar. E isso é fruto, essa mudança é fruto da palavra de Deus. Porque ela tem esse poder de criar em nós ações diferentes. A palavra de Deus é espiritual e produz vida espiritual, cria em nós ações espirituais. Vamos ler aqui as palavras de Jesus em João 17 e 17. João 17, versículo, talvez, que muitos
saibam, memorizaram. Isso aqui é uma oração do Senhor Jesus Cristo, uma petição que ele faz a Deus Pai. E por ser uma petição que ele faz ao Pai, eu creio que o Pai vai sim atender essa petição de Jesus. Então ele orando em favor dos seus discípulos, não somente aqueles que estavam ali com eles, mas em favor dos outros que viriam crer ainda, isso inclui nós também. Ele diz: santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. E aqui essa santificação envolve esse processo de mudança em que nós, a dia vamos nos afastando mais do pecado e nos aproximando mais de Deus, nos dedicando mais a Deus, deixando de ser menos caracterizado por uma vida pecaminosa e nos tornando mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, mais identificados com a piedade, com a santidade. E olha a segunda parte dessa petição: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santificação na nossa vida irá acontecer por meio de quê? Da verdade, da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos sustentar também. Essa força mais poderosa do universo é que cria a vida espiritual em nós e sustenta essa vida espiritual. Então, de novo, qual é a única coisa que precisamos para criar e fazer crescer uma igreja? A resposta é simples. E nós temos um exemplo disso nas Escrituras. Enquanto Marta agitava-se de um lado para o outro, como diz o texto bíblico, ocupada em muitos serviços, um erro, vou colocar aqui entre aspas em relação a Marta, que muitos de nós cometemos, de estarmos ocupados demais com tantas coisas que em si não são pecaminosas, ocupação com coisas que em si não são erradas, mas que por nos dedicarmos demais a tantas atividades, deixamos de lado algo que é mais importante. Então Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. E aí nós temos o outro exemplo de Maria, que diz: esta quedava-se aos pés do Senhor. Fazendo o quê? A ouvir-lhe os ensinamentos, a ouvir-lhe as palavras de Jesus. E o que Jesus disse é muito importante, que deve chamar a nossa atenção. Ele disse para Marta: pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria escolheu a boa parte. Em estarmos muito ocupados em muitas atividades, deixamos de lado muitas vezes a boa parte, a melhor parte, que é estar a ouvir os ensinamentos do Senhor por meio da sua palavra. E você que conhece a sua vida e sabe que tem estado ocupado demais, usa até isso como argumento: eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, porque tem isso, tem aquilo outro, eu preciso me acordar muito cedo, porque já tenho que fazer isso, já tenho que fazer aquilo. E aí você vai deixando de lado obrigações espirituais, porque tem ocupação demais. E você que faz isso, você sabe que você começa já a ter um comportamento diferente por lado negativo, por não estar em comunhão com Deus, até de se sentir menos alegre, de às vezes nem ter vontade de ir para o culto, e talvez vai por obrigação, porque o pessoal sabe que você é crente, e começa a tratar com um pouco de indelicadeza as pessoas de casa, coisas que são resultado de falta da Bíblia na sua vida. E você, às vezes, não se dá conta. Escolha a boa parte. E isso que acontece na sua vida em particular vai ser refletido também na comunidade, na igreja. Aquilo que é necessário para o seu crescimento espiritual, a palavra. É verdade também acerca da igreja como um todo. É o que é necessário à vida da igreja. A vitalidade da igreja depende da palavra. Essa
foi a nossa primeira afirmação. A segunda afirmação sobre esse tema, a vitalidade da igreja, que vem como resultado, essa segunda afirmação é um resultado dessa primeira afirmação. Primeira afirmação, a vitalidade da igreja depende da palavra. A segunda afirmação é a vitalidade da igreja começa no púlpito. A vitalidade da igreja começa no púlpito. Deixe-me citar o que outra pessoa disse acerca dessa verdade. A sólida pregação bíblica é absolutamente essencial à saúde e à vitalidade da igreja. Escute bem isso. A sólida pregação, a pregação firme, a pregação comprometida, a pregação bíblica, a sólida pregação bíblica é absolutamente essencial, é indispensável à saúde e à vitalidade da igreja. Isso é muito importante, irmãos. Eu quero que você perceba a seriedade disso, porque em nossas igrejas, eu acredito que no meio de vocês também, há pessoas que não acham importante a pregação da palavra. Há pessoas que não acham tão importante que em um certo momento do culto se coloca aqui uma pessoa com a Bíblia para passar uma hora fazendo uma pregação. Infelizmente, pessoas em nossas igrejas têm isso em suas mentes. Não é importante. E que preferiam que fosse tirado esse momento da pregação e fossem colocadas outras coisas para preencher esse espaço, porque a pregação não é o mais importante. Mas se a vitalidade da igreja depende da palavra, então esse momento em que nós nos colocamos diante da palavra de Deus, o pregador pregando e os irmãos ouvindo, esse momento ele é absolutamente indispensável para que a igreja vá bem. Nós vimos que por meio da palavra, Deus ele cria e sustenta a igreja. E a Bíblia afirma que a pregação é o meio primário, o meio principal que Deus escolheu para salvar aqueles que creem. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 1. E preste atenção no que diz esse versículo 21. 1 Coríntios 1, 21. Diz assim: visto como, 1 Coríntios 1, 21, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. E essas palavras estão sendo ditas a um povo que vive num contexto em que há um certo amor pela sabedoria, pela filosofia, há uma busca, na época havia uma busca enorme por tentar se definir o que é a verdade, qual é a verdade. Havia uma disputa para saber qual grupo era mais sábio. Mas aqui diz que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus, ou seja, foi do agrado de Deus, Deus assim determinou salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus ele poderia ter planejado um outro meio para salvar pessoas, mas ele decidiu que o meio que alguém seria salvo seria confiando em Cristo como seu Salvador. E foi ele que determinou que o meio para que alguém chegasse a esse ponto de confiar em Cristo como Salvador fosse que pessoas pregassem, proclamassem essa verdade. Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para pagar o preço dos seus pecados, levar sobre si a condenação dos seus pecados. Pessoas pregando a palavra de Deus, esse foi o meio que Deus determinou para que pessoas fossem salvas. E esse meio aos olhos do mundo, embora seja loucura, que o Filho de Deus tivesse morrido,
e parecesse meio que louco também que alguém chegasse para pregar essa mensagem, mas foi assim que Deus determinou, que Ele iria salvar pessoas por meio da pregação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É o meio principal que Deus usa para salvar aqueles que creem. E além disso, é também a pregação o principal instrumento que o Espírito Santo usa para, de forma coletiva, alimentar a sua igreja. É o meio que Deus usa a pregação para alcançar, chamar pessoas à salvação. E é também por meio da pregação que Deus vai alimentar o seu povo. Nós vamos observar em alguns textos que as expressões, o crescimento da igreja e o crescimento da palavra são expressões equivalentes. Ou seja, a ideia, o crescimento da igreja e o crescimento da palavra, essas duas ideias são ideias sinônimas, são a mesma coisa. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6, versículo 7. Atos capítulo 6, versículo 7. Interessante o contexto em que esse versículo está. Atos 6 e 7. Diz assim: crescia a palavra de Deus. Como é isso? Como é que a palavra de Deus cresce? Aumentaram-se os livros da Bíblia? Com certeza não é essa a ideia. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém, olha, se multiplicava o número dos discípulos. O resultado desse crescer a palavra é refletido aí em se multiplicar o número dos discípulos. Ou melhor dizendo, aqui está apresentando essas duas ideias que elas são sinônimos. O crescimento da palavra é o crescimento dos discípulos, ou o crescimento dos discípulos é o crescimento da palavra. Ele usa essas duas ideias aqui, na verdade uma só ideia que é reforçada. Agora, importante, como eu disse, interessante o contexto em que está isso, porque estava no início da igreja, havia muitos irmãos, já haviam ali milhares de irmãos, né, tinha aumentado o número de crentes, e com isso aumentou também o número, começou a surgir problemas. E um dos problemas é que as irmãs dos gentios ali, as viúvas gentios, estavam sendo esquecidas ou meio que excluídas na hora da distribuição de um alimento que era feito para as viúvas. E aí os irmãos acharam por bem, vamos chamar os nossos pastores para resolver esse problema. No caso, os apóstolos, vamos chamar os apóstolos. E o que os apóstolos fizeram? Irmãos, não é razoável, não é certo nós abandonarmos a palavra de Deus para atender essa situação aí. Escolham vocês outros 7 irmãos que vão poder se encarregar dessa atividade e nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Em vez de eles abandonarem o ministério da palavra para atender aquela emergência, não é isso que nós, igreja, cobramos tanto dos nossos pastores? Pastor, surgiu isso aqui. Pastor, e mais isso aqui. Pastor, tem um problema aqui. E a gente fica roubando o pastor para atender problemas, emergências, roubando ele do tempo que ele deveria se consagrar à oração e ao ministério da palavra. Mas porque os apóstolos, eles ficaram comprometidos, se mantiveram comprometidos com isso? Não, irmãos. Nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Está aqui o resultado. Os irmãos trabalharam, resolveram um problema que tinha surgido, e agora Deus estava abençoando o ministério, abençoando a igreja com esse crescimento da palavra por meio de salvação de mais pessoas. Atos 12, versículo 24.
Atos 12, versículo 24, também é importante o contexto em que esse versículo está. Atos 12, 24 diz assim: entretanto, essa expressão entretanto poderia ser porém ou ao contrário, para fazer um contraste entre a situação antes com o que vai ser dito agora. E a situação antes era que Herodes, um governante aí, estava perseguindo a igreja e ele tinha matado alguns líderes da igreja, como, por exemplo, Tiago. Ele tinha inclusive matado Tiago um dia e guardado Pedro para matar no outro dia. Um anjo veio e te livrou Pedro. E aí no versículo 23 diz que, enfim, um anjo do Senhor matou Herodes. Entretanto, o inimigo do Senhor tinha sido morto, ele que tinha tentado matar os servos de Deus. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Ou seja, crentes alguns poucos crentes ali tinham sido mortos, mas a palavra de Deus continuava a crescer e se multiplicar. Uma referência também aqui ao crescimento numérico. E nós vemos essa ideia também lá em Atos capítulo 19, versículo 18. Estou citando esses exemplos, irmãos, para dizer o seguinte: não existe crescimento espiritual e numérico da verdadeira igreja se a palavra for negligenciada. Não existe crescimento espiritual. Você não vai crescer espiritualmente se você negligenciar a palavra de Deus na sua vida. E o mesmo pode ser dito, a verdade, acerca da igreja como um todo. Não existe crescimento espiritual e numérico da verdadeira igreja se a palavra for negligenciada. Sem a palavra de Deus, há um aparente crescimento numérico. Dependendo do que você vai usar para preencher esse espaço da palavra de Deus, pessoas vão chegar empolgadas pelo que está acontecendo. E isso é melhor ser visto como um inchaço. Muitas pessoas na igreja, mas é um inchaço. E um inchaço, o crescimento por meio de um inchaço, não reflete que é algo bom. Inchaço sinaliza que tem um problema ali. E muitas igrejas estão nessa situação, inchadas. Muitas pessoas, mas não pessoas crescidas de forma saudável. Não é um crescimento saudável na igreja quando a palavra do Senhor é negligenciada. Não existe crescimento numérico ou crescimento espiritual se a palavra de Deus for negligenciada. Por isso, a vitalidade da igreja começa no púlpito, onde homens de Deus devem ter o compromisso de serem obreiros aprovados. É isso que diz lá em 2 Timóteo 2,15. Procura, Paulo dizendo para o pastor Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A igreja precisa de homens, de obreiros aprovados, homens que estão comprometidos em manejar bem a palavra da verdade. E a ideia de manejar bem a palavra da verdade é ensinar as Escrituras como ela realmente é. Irmãos, aqui tem algumas observações que a gente pode fazer. Às vezes nós confundimos quem realmente prega a palavra. Às vezes há um encantamento da parte da igreja, dos irmãos, um encantamento com o pregador e não com a pregação. Um encantamento com o pregador e não com a mensagem. Termina a mensagem e aí um comenta para o outro: pense que pregador, meu pastor ali prega bem, viu? E se garante. E às vezes o que é que chamou a sua atenção? Ele pergunta: sim, sobre o que foi que ele pregou? Às vezes você se engana, não consegue discernir uma boa mensagem porque você está mais encantado com o jeito do pregador,
que ele conta várias histórias, e aí você vai se identificando com aquelas histórias. Pense num pregador bom. Sim, mas o que foi que você aprendeu da palavra? Às vezes você se encanta porque o pregador tem um jeito muito eloquente de falar. Sim, mas o que foi que você aprendeu da palavra? Você vai para casa mais impressionado com o pregador do que com a palavra de Deus. Não houve de fato um mergulho na palavra de Deus. Às vezes nós não discernimos uma boa mensagem porque nós, ou seja, não discernimos uma mensagem ruim porque nós estamos encantados com o pregador. E não é esse o nosso papel. O nosso papel é tentar ensinar a palavra de Deus como ela realmente é. Começando nos relatos bíblicos e acompanhando um pouco mais a história da igreja até o dia de hoje, nós vamos ver que a pregação bíblica, esse compromisso de ensinar a Bíblia, a palavra de Deus como ela realmente é, essa é a única estratégia que Deus abençoa. O que Deus vai abençoar para trazer crescimento para a sua igreja? É a pregação bíblica. Não são os eventos que nós fazemos, embora se possa ter. É a pregação da sua palavra. Por isso aquela ordem que Paulo deu a Timóteo continua sendo uma necessidade hoje. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. O exemplo que Paulo também deu aos presbíteros de Éfeso: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. A vitalidade da igreja, irmãos, começa no púlpito. Toda igreja local precisa ter um homem de Deus que se afadiga na palavra. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo 5,17 diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, e aqui não significa exatamente 2 salários mínimos, não é essa a ideia. O princípio que a gente poderia tirar daqui é de a igreja poder, em termos de sustento do seu pastor, fazer o melhor que pode. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com, escute, especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. A igreja local precisa de pelo menos um homem que se afadiga na palavra e no ensino. Então, para vocês, o encorajamento que eu dou é: vocês tendo em mente de que a vitalidade da igreja começa no púlpito, que vocês encorajem o seu pastor para que ele seja esse homem que se afadiga na palavra. Por quê? Porque vocês precisam disso. Como igreja, vocês precisam disso, que o pastor de vocês se afadigue na palavra. Recentemente eu ouvi um pastor dizendo o seguinte sobre as nossas igrejas aqui no interior: que as igrejas no interior, elas não estão preocupadas em se o pastor estuda muito para fazer uma boa pregação. Elas cobram mais do pastor que o pastor visite. Então, se a pregação for assim mais fraca, eles não se importam muito, desde que o pastor esteja visitando. Eu vi isso e lamentei dessa visão do pastor, mas não era uma crença dele, era o que ele observava. Mas não deve ser assim, irmãos. É importante que nós pastores visitemos. Nem sempre é possível fazer esse ministério de visitação como se poderia, até porque não é obrigação só do pastor. Mas se tem uma coisa que não deve ser negligenciada de maneira nenhuma, que não, a todo custo, não é para sofrer dano nenhum, é o ministério de pregação e ensino. Então, se o seu pastor não pode ir visitar porque ele está precisando de mais tempo para pregar, diga: amém, pastor, deixa para outro dia, vai estudar. Às vezes nós nos referimos a uma mensagem como uma refeição. E se você for como eu, você acha muito ruim comer comida ruim. É muito ruim comer comida ruim.
E às vezes a comida está ruim porque não houve um preparo suficiente, uma dedicação suficiente para preparar aquele almoço, aquela janta, e saiu ruim. Assim também é com relação à mensagem. Se não for possível dedicar o tempo suficiente, o esforço suficiente, a mensagem vai sair fraca. Então, esteja encorajando o seu pastor a ser um homem que se afadiga na palavra e no ensino. Tal como vai o púlpito, alguém disse, assim vai a igreja. A igreja ela não vai ser mais forte, ela não vai ser mais robusta, melhor dizendo, do que o púlpito. O que acontece no púlpito vai acontecer na vida da igreja também. A igreja vai ser forte se o púlpito for forte, se as mensagens pregadas do púlpito forem mensagens fortes. E última afirmação sobre esse nosso tema, a vitalidade da igreja. Nós vimos que a vitalidade da igreja depende da palavra, a vitalidade da igreja começa no púlpito, mas apenas começa. A terceira afirmação é: cada crente também é responsável pela vitalidade da igreja. Você também é responsável pela vitalidade da sua igreja. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios 4, a partir do versículo 11. Diz assim, Efésios 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo, esse ele mesmo é Jesus Cristo, o contexto vai mostrar que é Jesus Cristo, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, esses dons de liderança que envolvem o ensino, o ministrar da palavra de Deus, esses dons foram concedidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele que providencia à sua igreja pessoas que vão ensinar a sua palavra. E nesse último aí, que é o que permanece na igreja, são os pastores e mestres, que o melhor entendimento aí seria pastores mestres, pastores que ensinam. Por que Jesus Cristo ele concede pastores à sua igreja, pastores mestres à sua igreja? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Jesus Cristo, ele concede pastores à sua igreja para que os santos sejam aperfeiçoados, os santos sejam capacitados para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Memorize esse versículo porque ele mostra qual é a sua responsabilidade na igreja. Deus lhe deu um pastor para que por meio do ministério de ensino desse pastor, você esteja sendo aperfeiçoado, consertado, capacitado, para que então você possa desempenhar o serviço de Cristo, para que você possa cooperar com a edificação do corpo de Cristo. No versículo 13 ele vai dizer até quando que nós vamos precisar de pastores e até quando que nós vamos precisar estar sendo aperfeiçoado pelo ministério de pastores, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esses alvos finais que nós só vamos alcançar quando Jesus Cristo voltar. Então, até Jesus Cristo voltar, quer você goste ou não, você precisa de pastoreio. Você precisa de um homem que se afadiga na palavra para que você seja aperfeiçoado e se envolva na obra de Deus, para que você coopere com o crescimento da igreja. É isso que vai mostrar a partir do versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio do pastor, pelo auxílio de toda junta. Nosso corpo não precisa que cada parte esteja funcionando, assim também a igreja. Você que é membro da igreja de Cruz,
Você precisa estar cooperando com o crescimento espiritual da igreja. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E essa última parte aqui me chamar a atenção pelo seguinte: Jesus Cristo, ele prometeu que edificaria a sua igreja, não foi? Eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse edificar da igreja, Jesus Cristo, ele quer usar você também. Aqui é falado do crescimento da igreja como sendo nossa responsabilidade de todos nós, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. O próprio corpo está trabalhando para o seu crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. E aqui teria muitas coisas, obviamente, para nós darem várias pregações, esses versículos 11 a 16. Mas aqui eu quero destacar pelo menos isso. Você observe que é sua responsabilidade também o crescimento da igreja. E cada um de nós é responsável, melhor dizendo, pela vitalidade da igreja. Então, realize o seu serviço na obra de Deus. Se você não sabe como, pelo menos tem entendimento, eu preciso fazer alguma coisa para contribuir com a edificação da igreja. Eu não sei o que é. Converse com pessoas que possam lhe ajudar nesse discernimento, com seu pastor ou com algum outro irmão da igreja. Mas trabalhe para que o corpo de Cristo cresça. Uma das coisas que você com certeza precisa fazer, como diz o versículo 15, é seguindo a verdade, em amor. É um trabalho que precisa ser feito de acordo com a palavra de Deus. O que você vai fazer precisa ser feito de acordo com os princípios de Deus, e você precisa fazer isso em amor. Por amor. Não só no sentimento de obrigação, mas fazer isso por amor e com amor. Ajude e coopere para que seus irmãos cresçam. Agora, uma das coisas que certamente você precisa fazer. Quando a gente diz assim, você precisa ajudar no serviço de Deus, alguns irmãos pensam logo: eu não sei cantar, então eu não posso dirigir. Eu não sei pregar, então também não dá certo. A igreja já tem zelador, e aí a gente fica pensando nessas atividades que se podem fazer no prédio. Mas tem muita coisa que nós podemos fazer para Deus fora do prédio. Uma das coisas, que é o ministério de cada crente, é o evangelismo. E outra coisa é nós ministrarmos a palavra de Deus uns para os outros. Não é isso que nós estamos destacando aqui desde o início, que a vitalidade da igreja depende da palavra. Então, para você ajudar o seu irmão a crescer, você precisa ministrar a palavra de Deus para ele. A Bíblia é um genuíno leite espiritual por meio do qual nós vamos crescer espiritualmente. Então, se você não tem ministrado a palavra de Deus de maneira nenhuma para o seu irmão em Cristo, você tem feito muito pouco em prol da igreja. Eu até sei que você tem uma boa noite de pizza lá com ele, faça um bom churrasco e conte muitas histórias engraçadas, vocês fiquem juntos. Mas em termos de crescimento espiritual, se não há ali um ministrar da palavra de Deus, você não está cooperando para o crescimento espiritual da igreja. Lá em Romanos 15:14 diz: aptos para vos admoestardes uns aos outros. Efésios 5:19 diz: falando entre vós com salmos. Salmos é palavra de Deus. Hebreus 3:13 diz: exortai-vos mutuamente cada dia. Hebreus 10:25 diz: façamos admoestações. Nós somos convocados, irmãos, para esses versículos que eu estou lendo, citando, para aconselharmos uns aos outros, ministrarmos a palavra de Deus uns para os outros.
Não é só responsabilidade do pastor. Não é só o pastor que precisa conhecer a palavra de Deus para falar para outros. Você, Senhor, já há 50 anos na igreja, você precisa conhecer a palavra de Deus para ministrar para os seus irmãos. Você, jovem, precisa ministrar a palavra de Deus para ministrar para os seus irmãos. Vou terminar com 2 textos. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículos 3, 4 e 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, Desculpa, é Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui nós temos um exemplo de um grupo na igreja de irmãs que são chamadas inclusive aqui de mestras do bem, que têm a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus na vida de suas irmãs. Eu estou usando esse aqui como exemplo, mas que esse é um princípio que se aplica aos homens também. Embora que aqui esteja falando das mulheres, mas no contexto dos homens, isso deve acontecer também. E para que aconteça isso, não precisa, por exemplo, ter uma reunião de homens, para que então um dos homens possa ministrar a palavra de Deus para os demais. Ou uma reunião de senhoras, para que então uma das senhoras se coloque lá à frente e ministre a palavra de Deus para as demais. Isso pode acontecer numa conversa informal. Estarmos conversando um com o outro e ali irmos ministrando a palavra de Deus conforme for sendo necessário. E assim a gente vai cooperar para o crescimento espiritual uns dos outros. O outro texto é Colossenses 3,16, que diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não diz só habitar, né? Diz habitar ricamente. Seria mais ou menos o seguinte: que a palavra de Deus mora em você a ponto de se derramar. Já pensou isso? Como esse copo aqui está cheio a ponto de transbordar. Se eu encher de água, ele vai derramar água. Se eu encher de Coca-Cola para transbordar, vai derramar Coca-Cola. Se nós nos enchermos da palavra de Deus, a boca não fala que está cheio o coração, então vai se derramar pela nossa boca a palavra de Deus. Só que nós nos enchemos de piadas, histórias engraçadas e só sai da nossa boca piada. Nós nos enchemos só de críticas, de estarmos pensando mal uns dos outros e quando abrimos a boca, falamos mal uns dos outros. Vamos nos encher da palavra que vai ser derramado de nós, a palavra de Deus. E é assim que a gente vai conseguir edificar uns aos outros. E é a sua responsabilidade, é a responsabilidade de cada um de nós, para que a igreja de Jesus Cristo esteja efetuando o seu próprio aumento. Então, a vitalidade da igreja depende da palavra, começa no púlpito e se estende até você. Todos nós estamos envolvidos nisso. Vamos orar. Grandioso Pai, obrigado, Senhor, por esses 50 anos que o Senhor tem dado à igreja ali de Cruz. 50 anos que o Senhor tem demonstrado o teu amor, a tua graça. O Senhor tem trazido momentos difíceis para a vida daquela igreja, como também momentos de alegria. Tudo isso para que ela continue crescendo
se tornando mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Te peço a Deus em favor de cada um dos irmãos, que eles estejam entendendo o compromisso que têm de estarem cheios da Tua Palavra, e eles busquem conhecer mais as Escrituras, para que então possa abençoar uns aos outros, ó Pai. Eu te peço em favor do pastor Maesler, pastor que o Senhor tem dado nesta igreja, nesse momento, para que ele, ó Deus, continue o seu compromisso de se afadigar na Tua Palavra, porque é disso que os irmãos daquela igreja precisam, ó Deus, da Tua Palavra, de uma boa refeição espiritual. E que à medida, ó Deus, que ele vai se fazendo mais firme e mais forte nesse compromisso, o Senhor também esteja abençoando a Tua igreja, para que ela se torne mais firme e mais forte, e esteja realizando a Tua obra, ó Deus, tanto de alcançar os perdidos, por meio do testemunho da palavra, como também por meio do seu testemunho de vida. Assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém.